A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos trazendo aqui a escola bíblica, a lição da escola bíblica dominical, por sua vez, a última lição do trimestre de 2024, segundo trimestre. A lição número 13, que traz por título A Cidade Celestial. A Cidade Celestial. E a leitura em classe se encontra em Apocalipse capítulo número 21, versículos do 9 ao 14, e depois Apocalipse capítulo 22, versículos do 1 ao versículo número 5. A primeira leitura, 21, 9 ao 14, assim nos diz a palavra de Deus. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte tinha 3 portas, do lado do sul tinha 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A próxima leitura, Apocalipse 22, versículo 1 ao 5, diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse, duas leituras aí, 22, do 21, versículo 9 ao 14, e 22, do versículo 1 ao versículo 5, são as leituras concernentes ao tema A Cidade Celestial, que é o tema desta aula, a cidade celestial. O texto áureo nos diz assim, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidade do cristão, a morada eterna do cristão, está nos céus, ou no céu dos céus, aonde Deus está entronizado. Então, é de lá, deste céu, que aguardamos o Salvador vindo para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo e levar para lá. Na verdade prática, se encontra dizendo assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então, a cidade celestial, o céu, é o alvo de todo e qualquer cristão. Fizemos na leitura, na lição passada, a lição 12, tratando sobre isso. Então, é o alvo de todo cristão chegar no céu, né? Chegar no céu. E essa jornada para chegar ao céu se inicia quando alguém nasce de novo, ou seja, aceita Jesus, se converte verdadeiramente a Ele, segue a Ele fielmente. E se consuma, se conclui quando verdadeiramente ele entra pelos portões celestiais para viver para sempre nesse céu maravilhoso
de onde realmente aguardamos Jesus voltar. Então, ao longo do trimestre, estudamos a carreira que nos está proposta, ao longo do trimestre, 3 meses, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Tem uma carreira proposta para o cristão. E nessa carreira, nesse caminho, nessa corrida, verdadeiramente tem obstáculos, tem dificuldades. Nós vimos lá na lição 1 o início da caminhada. Quando é que se inicia essa caminhada? Só inicia essa caminhada rumo ao céu quando se aceita Jesus verdadeiramente. Quando se rende a Ele, quando se converte a Ele. Então, inicia essa caminhada rumo ao céu. Na sequência, temos a escolha entre a porta estreita e a porta larga, a segunda lição. Porque quando se nasce de novo, toma essa decisão de entrar pela porta estreita, né, pelo caminho apertado. Tem a outra porta, a porta larga, o caminho espaçoso, mas porém quem nasce de novo, quem inicia a caminhada, então entra pela porta estreita e o caminho apertado. Na sequência nós temos a lição 3 do céu, o destino do cristão. Realmente é o destino do cristão, é o alvo do cristão. O cristão ele não está entrando nessa jornada, ele não entra nessa jornada à toa, ele entra para chegar no destino, que é o céu. Lição 4, nós temos, diante dessa jornada, nós vamos encontrarmos lição número 4, como se conduzir na caminhada. Ou seja, é preciso se conduzir segundo a vontade de Deus, em santidade, né, renunciando e etc. Na quinta lição, nós temos os inimigos do cristão, ou seja, nessa caminhada, o cristão ele vai encontrar o quê? Os obstáculos, que são os inimigos do cristão. O diabo, a carne, o mundo, né? Então, são os inimigos do cristão. Mas, na lição 6, nós temos as nossas armas espirituais. Então, para enfrentar o inimigo de nossas almas, a carne e o mundo, para vencermos eles e sermos vitoriosos, é preciso termos as nossas armas espirituais. E as principais armas espirituais são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Lição 7, nós temos o perigo da murmuração. Ou seja, Deus ele não quer que nós sejamos como aqueles que foram no deserto, murmuradores. Deus quer que a gente sejamos gratos, confiando na sua providência. Lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. É preciso para podermos termos uma restauração e uma reconciliação e comunhão com Deus. Lição 9, resistindo à tentação no caminho. Ou seja, diante dessa jornada, vêm as tentações. Tentações vindas da nossa natureza, a natureza interna, né? A natureza humana, pecaminosa, e vindo da fonte principal, que é o diabo. Então, essa tentação ela vem realmente para verdadeiramente fazermos cair e desistir da caminhada, mas nós devemos resistir essas tentações que vêm sobre nós, porque elas são humanas e passageiras, temporárias, e Deus dará o escape. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. É preciso ter uma consciência de santidade, porque Deus ele não é um Deus qualquer. Deus não é o Deus como os dos romanos, os dos egípcios, os dos babilônicos. Deus ele é um Deus criador dos céus e da terra, um Deus vivo, um Deus santo, e merece que venhamos termos uma consciência de que Ele é santo e precisamos estarmos santos como Ele é santo. Lição 11, a realidade bíblica do inferno, ou seja, é uma realidade. Muitos não acreditam, mas é uma realidade. E a Bíblia prova isto. Vimos na lição número 11, que você pode rever. Lição 12, foi a semana passada, nós temos a bendita esperança, a marca do cristão. Ou seja, o cristão ele precisa ter essa esperança. Ele precisa ter essa esperança, essa virtude, essa qualidade, a esperança em o retorno de Jesus. É a marca de todo cristão. E a lição de hoje é a cidade celestial.
Então, nós veremos agora, a partir de então, esta devida aula. A cidade celestial, a cidade maravilhosa, que é o fim da jornada, que é o alvo da jornada cristã. Então, no primeiro tópico, nós temos o paraíso eterno. Tópico número 1. O paraíso eterno. O que é o paraíso, na verdade? O que é o paraíso? O paraíso, né? O comentarista inicia dizendo assim que é Odiel Gomes, comentarista do trimestre, muito bom, vale a pena, é muito bem claro nos seus ensinos e pregações. O que é o paraíso? Então, uma definição que podemos mencionar é o céu. O que é o paraíso? É o céu. Uma das definições que podemos darmos é que o paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Então, o paraíso, o que é o paraíso? O paraíso é a morada de Deus. Onde Deus está? No paraíso. No paraíso. Então, é a morada de Deus? Sim. É a morada também dos anjos, que também estão lá, e a morada dos salvos, que irão para lá. Não estão lá, irão para lá. Então, vejamos que, verdadeiramente, o que é o paraíso? É a morada de Deus, dos anjos e dos salvos, ou seja, do cristão fiel e verdadeiro que for arrebatado para lá através do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 3 e versículo 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até este céu, até o paraíso. Está escrito aí nessa carta que ele escreve aí, carta aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 3 e versículo 4, que ele foi arrebatado até ao terceiro céu. No versículo seguinte, que é o versículo 4, ele foi arrebatado até ao paraíso. Então é sinônimo, céu e paraíso, que é o lugar de Deus, dos anjos e daqueles que Jesus arrebatará para lá. A igreja que irá para lá. Os salvos vão para lá. Em Lucas 24, 23 na verdade, versículo 43, e disse-lhe Jesus, lá na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Essa promessa foi cumprida prontamente, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus. Lucas 23 e 43, Jesus estava na cruz e aquele ladrão faz esse pedido para o Senhor Jesus. Jesus promete naquele momento que ao morrerem, eles, o ladrão e Jesus, ao morrerem, deixarem esse mundo, morrerem, expirarem, perderem a vida, porque estavam crucificados. Então, naquele mesmo dia, Jesus garante aí que verdadeiramente, depois da sua morte, eles iriam para o paraíso, ou seja, eles iriam para o Pai, eles iriam para o céu, eles iriam para esse paraíso, lugar reservado aí exclusivamente para os salvos, para os cristãos, para os filhos de Deus. Então Jesus deixou bem claro aí, ó, que verdadeiramente Jesus ele foi sepultado, ele foi crucificado, morto, sepultado. Porém, o corpo, mas o espírito foi para Deus, foi para o céu, foi para o paraíso. Então vejamos que Jesus ele foi para o céu. Jesus ele foi para o céu. Quando ele ressuscitou e depois de 40 dias que foi, não. Jesus ele foi para o céu quando ele ressuscitou. Jesus ele foi para o céu, na verdade, quando ele verdadeiramente morreu.
Quando ele morreu, ao morrer, Jesus já foi para o céu. Não simplesmente depois de ressuscitado, e depois dos 40 dias, que ele já passou 40 dias depois de ressuscitado, e voltou para o céu. Foi nesse dia que ele foi? Não, ele foi quando ele morreu. Porque no ato dele morrer, por ele estar com Deus, Salmo 116, versículo 15, preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Então, Jesus ele era preciosíssimo diante de Deus, morreu em santidade, morreu na obediência, morreu fiel a Deus. Então, com certeza, ele foi para lá. E assim acontece também com os salvos, com os que se renderam a Jesus. Não se perdem, mas são salvos, destinados ao paraíso, destinados ao céu. Então, este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O céu, o paraíso, é a somatória, toda a somatória das bem-aventuranças em Cristo, das muitas bem-aventuranças em Cristo. Então, o céu é a somatória de todas. Então, o apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, 12:4, 2 Coríntios, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Falando sobre o céu, falando sobre o paraíso, sinonimando, relacionando como uma mesma definição. Então, subtópico 2, o que é a cidade eterna? O que é a cidade eterna? A cidade eterna é a Nova Jerusalém. A cidade eterna é a Nova Jerusalém. Quando a gente chegamos no Apocalipse 21, capítulo 21, capítulo 22, nós iremos vermos essa Nova Jerusalém, que é a cidade eterna. E essa cidade eterna, quando se fala da Nova Jerusalém, na sua maioria das vezes está se focando no céu. O céu como a Nova Jerusalém. O céu como verdadeiramente a cidade santa. Né? A Nova Jerusalém, o que é a cidade eterna? É a Nova Jerusalém, 21 de Apocalipse, e capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículo número 12, diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Então, vejamos que o que é a cidade eterna? É a Nova Jerusalém. Cidade essa que desce do céu porque estava no céu. Apocalipse 21, os primeiros versículos já vai tratar sobre isso. Ela descendo do céu. Então, essa cidade eterna, que é a Nova Jerusalém, ela tem origem. Ela tem a sua origem no céu. E será também terrena, porque ela do céu desce, como o Apocalipse 21 vai dizer. Do céu ela desce. Apocalipse 21. Deixa-me fazer a leitura aqui. Apocalipse 21. E versículo número 2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então vejamos que ela é o que? Celeste, mas também ela tem a sua origem terrena. Então ela descerá diretamente dos céus, essa cidade eterna, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, do 1 ao 3, vai tratar sobre isso, vai fazer essa menção. Subtópico número 3. Quando a eternidade começará? Quando a eternidade
começará. A eternidade é um período que, na verdade, é uma dimensão infinita. Então, quando a eternidade começará? Começará depois do milênio. E entraremos no glorioso estado eterno, ou seja, infinito, conforme Apocalipse capítulo 21 e também o capítulo 22 tratará sobre essa eternidade. Quando é que começa? Depois do milênio. Por quê? Porque Jesus vem, arrebata a sua igreja, leva para o céu. Depois, instantaneamente, acontece 7 anos no céu, e na terra tem a grande tribulação, que a gente não vai entrar nesses detalhes. 7 anos, que é ao mesmo tempo 7 anos no céu, 7 anos na terra. Então, depois de 7 anos, Jesus vem, segunda vinda, e verdadeiramente vai implantar o seu reino, destrói, né, prende o diabo, que estará reinando, e aí é implantado aqui na terra o reino milenial, 1000 anos. Então, depois desses 1000 anos, então, logo mais acontece o grande trono branco, que é o juízo, onde será julgados todos os perdidos, né? Todos os perdidos, em todas as épocas, do início do mundo até o mundo de então. Então, o grande trono branco, depois disso, aí vem agora, verdadeiramente aí, a eternidade. Para sempre com Deus, para sempre com o Senhor Jesus, que é chamada aí de estado eterno. Então, este estado eterno caracteriza a eternidade sem fim. Ou seja, para sempre com o Senhor, para sempre com Deus, para sempre ao lado do Salvador Jesus, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ao lado de Deus, o Criador de todas as coisas, né? O Deus realmente maravilhoso, extraordinário, incrível. Então, esse estado caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Então, quando se fala da eternidade, o estado eterno, está se falando, claro, voltado a Deus, né? A cidade celestial e salvo. Então, está se falando voltado a Deus, aonde passaremos a eternidade com Ele. Infinitamente, sem fim. Porque a eternidade é sem fim. Então, aguardemos piedosamente o reino eterno, esse momento, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Aguardemos piedosamente, com devoção, com amor, com carinho, com santidade. Segundo tópico, nós temos o eterno e perfeito estado. Subtópico número 1, nós temos o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Então, o que é o eterno e perfeito estado? É um lugar belo, de santidade e perfeição, um lugar santo, puro e perfeito. Estamos falando desse lugar eterno, estado eterno. Estamos falando do céu. Estamos falando do paraíso. Estamos falando da eternidade com Deus, para sempre. Então, esse momento, esse estado, né? Esse estado é um lugar belo. É um lugar de santidade, é um lugar realmente de perfeição, é um lugar santo, puro e perfeito. Então, de Gênesis ao Apocalipse, primeiro livro da Bíblia até o último, que é o Apocalipse, Gênesis e Apocalipse, do primeiro livro da Bíblia até o último, que é o 66, que é o Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros que se passar, há um propósito divino na consumação dos séculos. Ou seja, no fim de tudo. Há um propósito divino, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Após a segunda vinda de Jesus,
Após o milênio, que são sequências, juízo, aí vai ser estabelecido definitivamente o estado eterno, ou seja, à luz da Bíblia Sagrada, um estado perfeito, um estado verdadeiramente santo, belo, que é a esse novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Então, no Apocalipse 21:1 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. João quem escreveu. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, tem este novo céu e essa nova terra, que é a luz da Bíblia Sagrada, um lugar verdadeiramente perfeito, santo, belo, único, ímpar, singular. Então haverá reconciliação geral de todas as coisas em que estão no céu e na terra serão a mesma igreja. Serão uma mesma igreja, uma mesma multidão, a mesma comunidade. Haverá essa reconciliação, essa conjugação, essa junção, essa reunião de todas as coisas em que estão no céu e na terra, aonde serão a mesma igreja, serão a mesma comunidade, a mesma união. Colossenses capítulo número 1, versículo 20, está escrito assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Né? Então, vai haver essa reconciliação, tanto das coisas que estão na terra como as que estão nos céus. Subtópico 2. O estado perfeito à luz do Apocalipse 22, 1 ao 5. A singularidade. Conforme o Apocalipse 22, 1 ao 5, nós temos a singularidade desse novo estado, ou seja, desse estado perfeito à luz das Sagradas Escrituras. Porque nós vamos vermos aí 5 situações. Nós temos aí pelo menos 2 aqui, vamos vermos aqui. 5. Veremos 4 situações. Então, nós temos aí, à luz de Apocalipse 22, 1 ao 5, nós temos a singularidade desse novo estado. Por que a singularidade? Ou seja, porque é único. Olha, a vida eterna é descrita como um rio. Está lá no Apocalipse 22, versículo 1. Que brota do trono de Deus. Esse rio brota, sai, origina-se do trono de Deus. Que brota do trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 2, nós temos a vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Por que no livro de Gênesis? Remonta, porque volta, porque relembra o passado. Porque em Gênesis 2:9 está escrito que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 3:22 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, separou o homem de lá. Quando o homem peca, então Deus proibiu que ele chegasse a comer desta árvore da vida. Aonde, no Apocalipse 22:2, fala sobre a árvore da vida descrita como verdadeiramente algo que remonta ao início da humanidade, como no Gênesis já foi citado aqui. Então, vejamos que verdadeiramente a árvore da vida é descrita como algo maravilhoso. Ou seja, essa árvore tem seus frutos que produz 12 frutos, ou seja, de mês em mês, correspondente a um ano, né? Cada mês, 12 meses, um ano. Então, correspondente. E as suas folhas, as folhas dessa árvore, a árvore da vida, simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Então,
vai servir a árvore da vida, logicamente, para produzir vida, para dar nutrição, para dar cura, né? E etc. Ou seja, continuar saudável, porque não haverá mais dores nem doenças. Por isso, a representação simbólica da árvore da vida. Então, as folhas que curam indicam a ausência de qualquer coisa que traga dano físico ou espiritual, ou seja, qualquer doença, seja física ou espiritual. Então, as folhas que curam, ou seja, que serviria para a saúde, né, das nações, então simboliza aí, indica a ausência de qualquer coisa que traga dano físico ou espiritual. Observe que mesmo em nossos corpos mortais seremos dependentes do Senhor para obtermos força, vida e saúde. Verdadeiramente. Então, nós temos a vida eterna sem males, versículo 3 de Apocalipse 22. A vida eterna sem males. Coisa maravilhosa. A vida eterna sem males, sem mal, sem algo danoso, prejudicial. Por quê? Não haverá mais maldição contra alguém. Apocalipse 22 e versículo 3. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Então a vida eterna, Apocalipse 22 e 4, a vida eterna na presença de Deus. Olha só, contemplaremos a Deus face a face. A vida eterna, 22 e 4, na presença de Deus, ou seja, contemplaremos Deus face a face. Contemplaremos Deus face a face. O comentarista ele é bem louvável quando ele diz que prestaremos culto olhando diretamente para Deus e para sempre reinaremos com Ele. Ou seja, cultuaremos na presença dele. Hoje é em espírito, mas no estado eterno é face a face, é vendo, é contemplando, é vendo o rosto dele, é vendo como ele é vendo como verdadeiramente ele é. 1 Coríntios capítulo 13, versículo número 12, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 João 3, 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Assim como Deus é, o veremos. Hoje não podemos vermos ele, mas no estado eterno veremos ele. Como ele é. Tópico número 3. O estado eterno. O estado final de todos os santos. Tópico 3. O estado eterno, final, o estado final de todos os santos. Quem é os santos? Aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, que verdadeiramente são os que verdadeiramente terão esse estado final. Subtópico número 1. O que todo crente salvo deve esperar. O que é que todo crente salvo, todo crente em Deus, em Cristo, todo crente fiel, sincero, verdadeiro, espera, aguarda? Todo crente salvo deve esperar a cidade celestial, ou seja, ter essa esperança de alcançar esse alvo, o céu, que é a cidade celestial. Em Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, aqui na terra. Porque aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, o cristão, ele não tem aqui como permanente, ele não se prende permanentemente aqui, só aqui.
ele busca a futura, ele busca a celestial, ele busca o céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que todo crente salvo deve esperar? Deve esperar a cidade celestial, de onde o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, virá. De onde está esta cidade, para nos levar para ela. João capítulo número 14, versículo do 1 ao 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde? Na cidade celestial, no céu. Então vejamos aí Apocalipse 21, versículo 2. Sobre a cidade celestial, João diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, o que é que todo crente salvo deve esperar? A cidade celestial. O céu como prêmio, como alvo da sua jornada, como objetivo máximo da sua caminhada cristã. O que é que todo crente salvo deve esperar? Segundo, a primeira é a cidade celestial, a segunda é a recompensa gloriosa. Que recompensa gloriosa é esta que o crente salvo, todo crente salvo deve esperar? Que recompensa gloriosa é esta? Olha, Hebreus capítulo número 11, versículo 24 ao 27, diz assim, ó: pela fé, pela confiança, pela esperança, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, ou seja, sem ver concretamente, mas vendo mesmo assim, pelos olhos da fé, né? Porque o justo vive pela fé, né? Não por vista. Então Moisés, como você conhece a história, ele foi criado no Egito. Mas quando ele já estava grande, com sã consciência, ele deixou toda a luxuosidade, a mordomia e foi para o deserto, para o meio do povo de Deus. Foi para o seu povo, para os israelitas, para viver com eles. E o que acontece é que ele teve por maiores riqueza sofrer como povo de Deus do que estar ali em meio às mordomias do Egito. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, ou seja, sofrer com o povo de Deus. Por quê? Porque ele estava querendo, todo crente salvo deve esperar uma gloriosa recompensa, a recompensa gloriosa. E Moisés tinha essa esperança, essa crença. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta terra, pois está consciente de que o seu lar, sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Então, todo o crente
salvo, ele espera a cidade celestial e essa recompensa gloriosa, que é ser verdadeiramente habitar aonde Deus habita. Ser realmente levado para a casa do Pai, para a casa de Deus, lá no céu, lá no paraíso, lá no estado eterno, lá na Nova Jerusalém, na Santa Cidade. Apocalipse 21, versículo 3, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então veja só que maravilha. Então o que é que todo crente salvo deve esperar? A cidade celestial, a recompensa gloriosa. Subtópico 2, viveremos todos em unidade. Então, nesse estado eterno, o estado final de todos os santos, viveremos todos em unidade, em união, em consonância, em concordância, harmonicamente. Nesse período, tanto as pessoas de Israel quanto a da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, Gálatas 3:28. Então viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo. Então, as pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas. Serão reunidas. Então, os cristãos verdadeiramente, todas as pessoas serão reunidas, ou seja, serão unidas, serão congregadas, formando um único povo, não dividindo. Aí é o povo de Israel, aí é o povo formando um único povo, um só corpo em Cristo Jesus, uma só comunidade. Então, Apocalipse 21, versículo 9 ao 14, que foi a primeira leitura em classe que a gente fizemos, está na sua leitura em classe, trata de 12 portas, que essas 12 portas representam as 12 tribos de Israel. E também fala de 12 fundamentos, alicerces dos muros, que são o nome dos 12 apóstolos, simbolizando assim tanto as tribos como os apóstolos, 12 tribos, 12 apóstolos, simbolizando assim pessoas de todas as eras. Eis aí o subtópico: viveremos todos em unidade. Em unidade, não ao contrário, viveremos todos em unidade, em união, como um só povo. Terceiro subtópico e último, finalmente em casa. Que casa é esta que finalmente estaremos lá? O ser humano, ele pensa que morreu, acabou. Negativo. Não é assim que a Bíblia diz. Finalmente em casa é quando chegar no céu. Então, Mateus Henry, se não me foge da memória, ele diz que o cristão, ele é um homem do céu vivendo temporariamente na terra. Jesus, no Evangelho de João, Jesus disse que nós não somos do mundo. Nós não somos deste mundo. O próprio Jesus diz: eu não sou, ele dizendo com ele mesmo, eu não sou deste mundo. Eu não sou daqui. E o cristão, ele não é daqui. O cristão, ele é do céu. Ele não é daqui. Ele não é dessa terra.
Ele é do céu. Por quê? Porque Deus está nele e Deus não é da terra, Deus é do céu. Então, quando no final de tudo, no final do estado eterno, o estado final, o estado eterno, então o cristão verdadeiramente ele vai ser levado para o céu. Então, finalmente em casa é que verdadeiramente significa que ele estará definitivamente no céu. Definitivamente no céu. Filipenses capítulo número 3, versículo número 20. Vou ler aqui rapidamente. Filipenses capítulo número 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão, ele, finalmente em casa, subtópico 3, significa finalmente no céu, conforme já lemos da referência 3:20 de Filipenses. Então, Jesus, ele virá e nos levará para casa. Jesus, ele virá e nos levará para casa. Porque o céu é o lugar realmente final do cristão. E quem vai nos levar para lá é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando terminou sua tarefa aqui na terra, consumando a sua obra, que ele disse lá na cruz, Pai, está tudo consumado, ou seja, já posso voltar para casa. Terminei a tarefa que o Senhor me deu, já posso voltar para casa. Lucas 23 vai tratar sobre isso. Então, Jesus, quando ele diz está consumado, ou seja, eu já posso voltar para casa. Finalmente eu posso voltar para casa. De onde eu saí? De onde eu saí? Deixa eu ver se eu confirmo aqui uma referência. Me lembrei agora. Deixa eu ter uma certeza aqui que é João 16:28, se não me foge da memória. Caso não seja exato. 16:28 de João, Jesus disse: saí do Pai e vim ao mundo. Olha o que ele diz: outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus, ele saiu do céu, esse versículo diz isso, e veio à terra. Terminou sua tarefa, saiu da terra e voltou para casa, para o lar de onde ele saiu. Repito, Jesus disse, 16 de João, versículo 28, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Maravilha, né? Então vejamos que finalmente casa é porque chegou no céu. E quem vai nos levar é o Senhor Jesus, conforme João 14:3. 14:3 de João vai nos dizer justamente isto. 14:3 de João, Jesus, ele disse o seguinte, já é conhecido, mas eu vou ler. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, finalmente em casa, está tratando aqui Jesus. Finalmente em casa. Filipenses, capítulo número 4, primeira carta de Tessalonicenses, perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 16 e 17, provando que Jesus é quem nos levará para esta casa, este céu, subtópico, finalmente em casa, é porque Jesus quem vai nos levar para essa casa. Diz assim, versículo 16 e versículo 17, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, porque o mesmo Deus descerá do céu, porque o mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, e assim estaremos finalmente em casa. Jesus vai nos levar. João 14:3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz assim: a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, e assim estaremos finalmente em casa. Eu posso fazer essa aplicação aqui, e assim estaremos finalmente em casa. Quando? Quando o Senhor Jesus vier nos levar. Meu amigo, minha amiga, Deus tem esta promessa grandiosa, gloriosa, maravilhosa, extraordinária, única, singular e ímpar para você. Para que isso faça parte da sua vida, você precisa iniciar essa carreira que está proposta para você. Aceitando Jesus, sendo fiel a Ele até o fim, aguardando com esperança essa expectativa maravilhosa. Que Deus abençoe a você e sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente, liberando saúde, derramando bênçãos sobre seu lar, sua família, cura, providência, trabalhos, etc. Harmonia familiar, equilíbrio em todos os sentidos. Deus abençoe você e seu lar, sua casa. Se você puder, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Na medida que você for inscrito, a cada semana estou publicando e você é notificado de maneira imediata. Sou grato pela sua colaboração, contribuição. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Temos nossa aula bíblica toda quarta-feira, aqui na nossa Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte. Algumas igrejas são realizadas em dias alternados, outras prioritariamente no domingo. Você tome ciência e assim participe e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Foi um trimestre maravilhoso, super maravilhoso, sem igual. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Sou muito grato a Deus por estudar essas lições e distribuir, compartilhar com você. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Até a próxima.